Olá! Hoje é um dia magnífico e muito importante para mim e também para o Sistema Mirai. Para quem acompanha nosso projeto e do nosso trabalho de transformação de solos, hoje eu tenho um entrevistado mais que especial. Hoje estou com o Jorge Neto. Ele é hoje um dos maiores consultores de algodão do nosso país, né? Uma pessoa que eu respeito muito, e foi através dele e da equipe dele que hoje a gente pode falar tanto sobre o Sistema Mirai. E Jorge, primeiramente obrigado pela oportunidade de você estar aqui conosco, né? Obrigado, Xundi. E eu queria que você falasse 6 anos atrás, 2016, como é que foi? De onde surgiu a ideia de fazer o Sistema Mirai, Jorge? Então, Xundi, parece que foi ontem, né? Já passou aí 6 anos, né? E na realidade a Xilosante chegou de uma situação que a gente estava num talhão que tinha muito nematóide e a situação era tão grave daquele talhão que a soja não veio, definhou e a gente decidiu matar aquela soja, né? Foi uma decisão muito difícil, né? E a gente matou essa soja, né? E semeou a Xilosante, era mês de março, né? E aí, sabendo que aquela área tinha nematóide, muito nematóide, ficou aquela incógnita, né? Pra gente pegar e fazer um outro manejo naquela área. Aí então chegou o mês de dezembro do mesmo ano, a gente decidiu fazer um consórcio entre a Xilosante e o milho, né? Fazendo com que a Xilosante ficasse no meio da linha do milho. Então, dali começou todo esse sistema que hoje várias pessoas participam e contribuem, né, para que se tornou o Sistema Mirai. Então a gente deixou essa Xilosante no meio do milho, né, fazendo com que ela ficasse na entrelinha e servisse ali de cobertura, sendo consorciada com o milho, né. Naquela época foi uma decisão difícil, porque o milho ele tinha um valor menor do que é hoje, e sendo que para o produtor deixar aquela área em pousio era economicamente inviável, né? O produtor ele é complicado, né? Ele deixar de ter rentabilidade naquela área. Então veio a ideia de ter esse consórcio com o milho, tendo em vista que naquela época o milho tinha um valor bem menor que hoje, né? Então dava uma viabilidade quase neutra ou muito pouca viabilidade, né? Então foi um fator econômico assim, bastante delicado de mexer, né? Mas a gente acreditava que tinha um valor agronômico atrás disso, né? Então daí fez a gente fazer esse consórcio, né? Convencendo as outras pessoas da equipe para fazer esse projeto do consórcio, né? Que hoje se tornou o nome Mirai, né? Então, quero só complementar. Para quem quer saber a história antes do Sistema Mirai, o japonês ele chegava, falava: Jorge, você não está produzindo soja nessas áreas? Está produzindo 20, 25 sacos? Está inviável? Eu pedia para os produtores plantarem estilosantes em março, em torno de 8 a 10 quilos por hectare, né? E deixava 1 ano e 8 meses os estilosantes no sistema. Aí o produtor voltava a plantar soja, estava ótimo. Só que aí o Jorge chegou e falou: Xundi, eu não tenho como justificar para os meus diretores deixar uma área agrícola que vale mais de 300 sacas por hectare parado. E como que eu vou justificar? Então nós tínhamos que achar uma viabilidade econômica. Sim. E ninguém acreditava no milho nas areias naquela época, né, Jorge? E o milho tinha um valor agregado, estava muito baixo, né? Naquela época a commodity o milho estava em torno aí de 20, 25 reais o saco, né? Bem diferente que é hoje, né? Então, tipo assim, tinha esse fator econômico que impedia ali, né? Então você ficar 1 ano e meio era complicado, e fazer um milho tinha uma viabilidade muito baixa, né? Então era um valor econômico impedindo o valor agronômico, né? E aí foi que ele desafiou, trouxe esse sistema pra gente. Foi quando conheci o Jorge. Nós dois tínhamos muitas dúvidas. A gente sabia fazer bem o sistema de ficar 1 ano e 8 meses os estilosantes,
mas não sabia nem que ia virar aquele projeto. E aí agora eu queria que você contasse como é que foram os principais desafios que você encontrou naquela época no Sistema Mirai, quais foram os medos que você teve, quais foram as atitudes que vocês fizeram, né? Imagina usar jato dirigido 6 anos atrás, nem hoje a gente não usa, né? Então, Xúndia, a gente tinha vários medos, né? Várias dores, né? Que sabia que o estilosante poderia competir com o milho, né? Como que você ia plantar no meio dessa massa, né? Que herbicida você poderia fazer, né? Qual seria a adubação ideal, né? O que o estilosante poderia interferir nessas adubação, nessa questão do herbicida, né? Então era várias as dores ali naquele momento. Cheguemos a fazer aplicação de adubo na linha, né? Com o famoso cultivador, né? Fizemos, em vez de fazer fizemos uma aplicação de herbicida dirigida em cima da linha, né? Para poder não sufocar o milho, né? Para desabafar ele da estilosante. Então foi várias coisas que a gente foi fazendo, foi testando, foi apanhando, foi melhorando, né? E hoje todo mundo tá aí, né? Parabéns, né? Pelo esse sistema que já está consolidado, né? E vem trazer muitas produtividades, né? A esses solos arenosos, com a participação de todas as pessoas. E eu queria que você falasse, logo depois que você colheu o milho, o Estilosantes veio, vocês dessecaram, e na outra safra vocês já plantaram soja como se fosse 1 ano e 8 meses, né? Positivo. Aí nessa área que a gente tinha o estilosante, colheu o milho, né? Fizemos toda a colheita do milho, manejemos a área e plantemos a soja em seguida. Nessa área teve um ganho muito grande na soja, né? Onde saiu de uma produtividade aí de 35, 37 sacos, né? Para 55, 57, teve pico até de 60 sacos, né? Então foi um incremento muito grande da soja, né? Por quê? Porque a estilosante ficou no meio do milho, fechou o ciclo de 18 meses, né? Então aí teve o benefício, né? Sabendo que todo aqueles benefícios estudados em cima da estilosante, né? Que é da matéria orgânica, né? A questão biológica, a reciclagem de nutriente, né? E os fatores dos fungos, os fungos micorriza, né? Que proporciona a planta a expressar seu potencial produtivo, né? Então isso fez com que no outro ano, onde a soja veio, posterior, desse uma produtividade muito grande. E aí, eu queria falar uma coisa que a gente estava discutindo, né? Muita gente está falando para mim, Japinha, é fácil produzir milho de 150, né? Só botar 150 pontos de N e vai lá e qualquer areia produz. Só que o Jorge tem uma ideia diferente. Nós temos uma ideia diferente, só que eu acho que o Jorge ele é capaz de falar melhor do que eu. Eu queria que você falasse um pouco. Só mostra essa planta aqui e o que ela poderia estar agregando além do adubo químico, né? Porque o produtor fala, Japinha, é fácil produzir milho nas areias, mas tem algo a mais depois disso, né, Jorge? Então, a questão aqui do manejo com essa planta fantástica que é a estilosante, ela aporta bastante matéria orgânica e essa matéria orgânica ela é fator decisivo, né, para que a cultura que vem depois, né, ela seja melhor desenvolvida nesse sistema, onde essa matéria orgânica ajuda você ter maior efetividade nos adubos, no caso do nitrogênio, do potássio, do fósforo, de todos os micros, né? Então essa matéria orgânica ajuda a planta a ter uma melhor efetividade desses adubos. A matéria orgânica que o estilosante produz, ele faz ativar toda a parte biológica do sistema, né? Sendo que essas partes biológicas reduzem um dos principais problemas hoje do sistema arenoso, né? Que seria o caso do nematóide, principalmente o pratilenco, né? Onde que ela baixa o fator dos pratilencos e faz com que as plantas tenham melhor desempenho na captação desses adubos, né? Então de todo o fósforo, todo o potássio, de todo o nitrogênio, né? De toda a parte dos micros, né? Fazendo com que as raízes fiquem mais raízes saudáveis e possa captar todo esse adubo disponível, o que tem no solo e o que o produtor coloca, né? Então faz aí você ter uma maior efetividade dessa planta para pegar todos esses adubos e produzir mais. Então quando você tem uma cultura que está numa parte da estilosante e uma parte onde está numa areia sem cobertura,
essa matéria orgânica que é o diferencial para ela produzir mais, né? Tendo em vista que quando você joga o adubo nessa área que tem estilosante sem estilosante, o adubo onde está na areia sem cobertura, ele lixivia e percola no solo, né? Ele perde-se, né? Então esse é o diferencial, né? Toda essa matéria orgânica do estilosante que faz dar efetividade à planta ter maior teto produtivo. Então, Jorge, eu queria agradecer todo o empenho seu e todo o aprendizado, né? Hoje eu aprendi mais uma, vou deixar para o próximo capítulo, que é os fungos micorrízicos, né? Sim. Em relação à associação com os estilosantes, mas esse eu vou deixar para o próximo capítulo, tá? Mas de coração, muito obrigado. Beleza, Chuli? Tamo junto. Pela oportunidade, pelo aprendizado e parabéns pela invenção do Sistema Mirai. Tá aqui o cara que realmente introduziu isso aqui, foi ele e toda a equipe dele, né, Jorge? A gente nunca faz nada sozinho, né? Tem toda uma equipe por trás, né? Pessoas empenhadas, né? Então aqui é um parabéns para todo mundo, né? E as pessoas também que vêm dando continuidade, vêm dando aprimoramento a esse projeto, né? Então estamos juntos aí nesse projeto aí para fazer uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais produtiva. Tamo junto. Muito obrigado, Jorge. E eu finalizo agradecendo hoje um grande amigo meu que é o Jorge, grande conselheiro. Sempre que eu tenho dúvida no Sistema Mirai, venho aqui, recorro a ele, né? Ele não tá tão afinco com o milho, que a cultura do agrudão tem se tornado cada vez mais presente para ele, né? Mas ele não largou da gente não. Sempre tem um pitáculo ali, outro pitáculo, sempre me ensinando aí, né, Jorge? Sempre aprimorando. Então, isso aí, Chuni, tamo junto, hein? Então eu queria agradecer a ele e aos outros amigos também, como o Neymar, como o João, como o Ricardo, o Adriano, o Rogério, o Luiz Henrique, o seu Emílio, um monte de gente que veio depois dele, fazendo o Sistema Mirai acontecer, melhorando cada vez mais e aprimorando, batendo 150, 180 sacas de milho. Parabéns para todos vocês. E para vocês que nos acompanham, né? Eu quero agradecer também imensamente o carinho de vocês, de estar compartilhando nossos vídeos, estar levando para novos produtores, né? E finalizo realmente agradecendo a pessoa mais importante, que é Deus, que realmente me deu essa oportunidade, me deu essa visão, me deu esses grandes companheiros, grandes professores meus na minha vida, porque se não fosse a graça dele, se não fosse a minha fé, se não fosse aos meus amigos, aos meus professores, hoje esse sistema já estava morto faz tempo, né? E acho que a gente está conseguindo reviver uma planta. Não podemos esquecer do Dr. Celso Dornelas, que lançou essa leguminosa lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É um produto da Embrapa Gado de Corte. Foi lançado inicialmente para a pecuária, mas hoje está aqui junto com nós na agricultura. Então, todas as pessoas fizeram parte da minha história e que eu gostaria de agradecer imensamente. E agradecer a minha família e minha equipe também. Meu muito obrigado, grande abraço e até o próximo capítulo.